Fala, nação rubro-negra, sou eu, Miriane Lopes, aqui do nosso canal Devoção Rubro-Negra, chegando com as principais notícias do nosso Mengão queridão. Já pedindo para vocês não se esquecerem de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também não se esqueça de deixar o seu comentário. E agora eu vou chamar o Fabrício Lopes para comentar com a gente sobre tudo que está rolando. Obrigado, Mirinha. Pessoal, então, a situação do Bruno Henrique, ela é tensa, ela é complicadíssima, tá? Por quê? Porque, como vocês sabem, e eu já falei muito para vocês sobre isso, o Bruno Henrique, ele produziu provas contra ele mesmo a partir do momento em que ele trocou muitas mensagens com o irmão dele no celular. A Polícia Federal pegou essas provas e montou um inquérito em cima dele. Isso na parte civil e criminal. Agora, na parte desportiva, o STJD recebeu os documentos da Polícia Federal e analisou a situação do Bruno Henrique. Em 2023, o STJD, sem estar de posse dessas documentações da Polícia Federal, fechou, encerrou, engavetou o processo contra o Bruno Henrique, que foi reaberto agora. E de prova de todas as novas situações que estão vindo à tona, com as documentações da Polícia Federal, o STJD resolveu que vai indiciar o Bruno Henrique no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O que o artigo diz? Atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. E aí, pessoal, qual é a pena? Multa de 100 a 100 mil reais e suspensão de 180 a 360 dias. Ou seja, o Bruno pode pegar de 6 a 12 meses de suspensão, se for, claro, condenado pelo artigo 243. O parágrafo 1º do artigo 243 ainda diz: se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de qualquer vantagem, a pena será de suspensão de 360 a 720 dias e eliminação no caso de rescindência, além de multa de 100 a 100 mil reais. Então vamos entender o parágrafo 1º aqui. Se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de qualquer vantagem. No caso do Bruno Henrique, a infração foi cometida, ao que tudo indica, supostamente para poder beneficiar o seu irmão e alguns amigos da família. Tanto é que são 10 indiciados. Então a infração foi cometida com a promessa de vantagem para o irmão dele, que receberia uma bolada apostando no cartão amarelo do Bruno Henrique. Então, nesse caso, meus amigos, ao invés de 6 meses a 1 ano de suspensão, a pena aumenta de 1 ano para 2 anos de suspensão. E caso aconteça novamente, aí ele é banido do futebol. É claro que o Flamengo vai tentar, em cima do STJD, descaracterizar tanto o parágrafo 1º quanto o artigo 243 e colocar uma outra situação, até porque a prática de levar cartão amarelo, ela não só é uma prática comum no meio do futebol desde que o mundo é mundo, como também é uma prática pedida pelos clubes. Então, basta alguém no clube ir depor e dizer: eu o aconselhei a fazer isso. Por exemplo, o Marcos Braz, o próprio presidente do clube à época, ou o treinador da equipe em 2023, enfim, qualquer profissional do clube naquela época que puder depor a favor do Bruno Henrique, dizendo que o clube o orientou a tomar tal decisão, pode desenquadrá-lo do artigo 243, porque ele não estaria prejudicando a equipe, uma vez que foi os membros da diretoria da equipe que pediram ele para que ele levasse o cartão. Então, há como descaracterizar o artigo 243. Uma outra situação que pode acontecer, e essa imediata, é o STJD pedir
a suspensão preventiva do Bruno Henrique por 90 dias, até que todas as informações sejam colhidas, tudo aconteça da melhor maneira, até com a desculpa de que Bruno Henrique não vai cometer novos atos e atrapalhar ou atrasar a situação da apuração e do julgamento dessas provas que chegaram ao conhecimento do STJD. O Bruno Henrique também tem algumas possibilidades de saída do Brasil. Algumas equipes do mundo árabe estão tentando a contratação do camisa número 27, que pode acabar deixando o Brasil até para se ver livre de toda essa problemática que ele e o irmão dele se envolveram por livre e espontânea vontade. E Bruno Henrique aproveitou o momento nas suas redes sociais para realizar a sua despedida. Aspas para Bruno Henrique: despedida nunca é fácil, ainda mais quando se trata de um Mundial de Clubes. Ganhar ou perder são ciclos que se sucedem constantemente num processo natural de aprendizado. Tenho certeza que todos nós flamenguistas vivemos intensamente nesses 20 dias aqui nos Estados Unidos, e aqueles que estiveram em um canto do mundo assistindo, torcendo e vibrando pelo nosso Flamengo. Muito triste pela eliminação, mas com a certeza que todos nós flamenguistas estamos saindo desta competição e desse país ainda mais fortes para os nossos objetivos juntos que nos espera. Orgulho, meu Flamengo. Eu sempre te amarei, onde estiver estarei, ó meu Mengão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Fecha aspas. Amor, e sobre o Wesley? A gente já tem alguma novidade? Na verdade, temos o que falar do Wesley sim, amor. Pessoal, sobre o Wesley, tá? A Juventus, junto com a Roma, tem interesse na contratação do Wesley. Como eu já disse para vocês, no dia 26 de junho, eu trouxe essa informação com exclusividade para vocês. A Juventus é quem está mais à frente na questão da possibilidade de levar o Wesley para lá. E aí, pessoal, a Juventus está negociando os valores com o Flamengo. A Juventus ofereceu 25 milhões de euros, mais um percentual em cima de variáveis, mais um valor em cima de variáveis, que metas que o Wesley deve cumprir, mais 10% numa venda futura. O Flamengo quer 30 milhões fixos, mais 5 milhões de variáveis, mais 20% em cima de uma futura venda. Então as negociações estão acontecendo. Só que os torcedores da Juventus não estão satisfeitos com essa negociação, não. Muitos torcedores acham que essa negociação é cara demais para um atleta que ainda não se mostrou isso tudo, para um atleta que falhou no Mundial de Clubes. E espia só quais são as opiniões dos torcedores da Juventus frente à possibilidade da contratação do lateral direito rubro-negro. Meu Deus, a Juve vai ser enganada de novo. O Wesley é fraco na defesa, comete muitos erros e não vale o preço. Outro comentário diz: se a Juve pagar mais de 20 milhões de euros, eles sofrerão um golpe real no mercado. Ainda sobre a opinião dos torcedores da Juventus, a Juventus está cometendo um erro grave. Esse jogador não vale o que estão pedindo. 40 milhões é muito para ele. Se eles querem 40, então que ele se aposente por lá. Não acredito que nenhum jogador da próxima geração seja tão bom assim. Ele claramente não é um jogador de ponta e não temos dinheiro para gastar. Sei lá, cara. Essas coisas da Juve me irritam. A cada semana aumenta em 19 milhões. Vamos mandá-los para o inferno. Você tem que ser um completo idiota para pagar 25 milhões por ele. Estou implorando. Por favor, façam isso. Então é isso. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Pedindo a vocês também que não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu comentário, nos recomendar também. E aqui, ó, nesse quadradinho, tá aparecendo um vídeo.
Esse vídeo também é muito importante para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Flamengo. Muito obrigado e até a próxima.